Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos início, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, ao assistir aos vídeos, deixasse o seu like. Se não gostou do assunto, pode deixar o seu dislike, não tem problema. Mas justifique o seu like ou o seu dislike através dos comentários. Seja participante do projeto da Congregação Messiânica no Brasil no YouTube. Como nós já falamos em outras oportunidades, os vídeos que nós postamos na plataforma são apenas vídeos explicativos que traz temas diversos e nós trazemos sempre uma explicação mais contundente. Uma explicação dentro do contexto original das Escrituras Sagradas, que diverge em muitos aspectos da visão ou da interpretação protestante. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós iniciamos agora, que é uma série que fala sobre as solenidades de Yahvé. Então, no último vídeo nós citamos as solenidades do Eterno, as festas que o Eterno estabeleceu. Nós falamos de forma superficial sobre o seu propósito simbólico, o seu propósito espiritual, tanto a questão de época quanto a questão futura. Nós falamos sobre a primeira festa, que é a Páscoa. Nós falamos sobre a Páscoa, sobre a simbologia que gira em torno dessa festa. Como nós dissemos, voltamos a repetir, muitos judeus, eles comemoram o sacrifício de Yeshua, o sacrifício de Jesus, sem mesmo saber. Para eles significava apenas a libertação do Egito, da escravidão do Egito, quando na realidade, a cada ano que se passavam, eles apontavam para o futuro, para um sacrifício futuro, que era o sacrifício do Cordeiro, segundo as palavras de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, Yeshua, Jesus, foi sacrificado, ele é a nossa Páscoa. Hoje, eu gostaria de tratar com vocês, em especial, sobre a chamada última ceia. Por que nós vamos tratar desse assunto hoje? Porque existe um equívoco interpretativo onde a maioria dos protestantes celebram a Páscoa ou a ceia todo mês. Tem algumas instituições que celebram todo mês, alguns no primeiro domingo do mês, outros no último domingo do mês. E existe até instituições que celebram praticamente toda semana para grupos específicos da sua instituição. O que nós queremos trazer aqui à memória é que a Páscoa, ela tinha uma data específica, Ela tinha uma data estabelecida pelo Eterno. Quem estabeleceu a data é o Eterno. E os hebreus, os judeus, todos os anos celebravam essa data, de ano em ano. A partir da morte de Yeshua, alguns começaram a ter uma interpretação equivocada, levando em consideração as palavras de Yeshua quando diz: fazei em memória de mim. Então pegaram essa frase, toda vez que fizer, faça em memória de Yeshua e está tudo certo. Só que assim, amado, eu não faço aniversário todo mês e nem toda semana. E mesmo uma pessoa quando falece ou morre, essa pessoa não faz aniversário de morte todo mês. Isso não existe. Então é importante trazermos isso à tona, pois a teoria que eles usam como argumento para celebrarem ceia todo mês é uma interpretação ou uma argumentação completamente fictícia.
Ela não tem sustentação dentro das Escrituras, a não ser que a pessoa já esteja acostumada a distorcer versículos bíblicos ou passagens bíblicas e passar a viver a partir de uma distorção da realidade, ok? É importante enfatizarmos também que quando Yeshua faleceu, morreu e ressuscitou, ele deixou um grupo que seriam os continuadores da obra. Esse grupo já tinha mandamentos muito bem estabelecidos, é importante mencionar isso. Já existiam mandamentos muito bem estabelecidos. Para quem não sabe, até porque muitos novos convertidos ainda não têm esse conhecimento, não é menosprezando ninguém, né? Mas muitos novos convertidos ainda não chegaram a esse conhecimento. Mas é importante dizer que Jesus, Yeshua, era judeu e que ele cumpriu todas as leis judaicas à risca, cumpriu a Torá à risca e também celebrou a Páscoa nas datas determinadas. Yeshua não veio para mudar data nenhuma, como ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei, em outras versões da Bíblia, não cuideis que vim destruir a Torá. Não vim abrogar, mas vim cumprir. E essa palavra cumprir tem uma conotação muito especial que significa tornar efetivo aquilo que já estava escrito, ok? Então que isso fique muito bem claro. Eu gostaria que você me acompanhasse com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Como de costume, eu repito os versículos, os capítulos e os versículos diversas vezes, para que você que está aí folheando a sua Bíblia possa me acompanhar na leitura, ok? Então, Mateus capítulo 26, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 26. Leiam comigo, por gentileza. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Que diz assim: enquanto comiam, Yeshua tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E ele continua, versículo 27. E tomando o cálice, graças, deu também aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, Yeshua, estando numa mesa, fazendo uma refeição com os seus discípulos, e eu quero que você entenda que isso daqui não é a chamada Santa Ceia. Nós não estamos em data de Páscoa, não era a Páscoa, estamos às vésperas da Páscoa. Essa noite aqui não é a noite de Páscoa, tá? Que isso fique muito bem claro. Então, Yeshua se reuniu com os discípulos para fazer com eles a última refeição. Por quê? Porque logo em seguida ele seria preso, e nós vamos ver isso aqui. Então, como era a última vez que ele estava com os discípulos, ele teria que deixar ali as últimas instruções. E pegando o pão que estava à mesa, ele disse: isso daqui é uma simbologia do meu corpo. Todas as vezes que vocês comerem, vocês vão comer em memória de mim. Mas nós temos que levar em consideração é a data da morte de Yeshua. O que nós temos que levar em consideração é a data a qual ele foi sacrificado, que não foi esse dia, não foi essa noite, ok? Da mesma forma, ele pega o cálice com o vinho e, bebendo, dá aos discípulos e diz: esse é o cálice da aliança, esse é o meu sangue que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então,
ele traz uma nova versão à imagem da Páscoa, que ainda aponta para o Cordeiro, dizendo que aquele corpo simbolizado pelo pão e também o sangue simbolizado pelo vinho. Agora vocês vão fazer isso em memória de mim. A Páscoa, ela comemorava a saída de Israel do Egito. O sangue na verga das portas simbolizava a vitória sobre a morte. A morte não tinha poder sobre os hebreus no Egito por causa do sinal do sangue. Agora o cordeiro, simbolizado pelo cordeiro lá no Egito, manifesta-se e diz: agora isso aqui é o meu corpo, o corpo do cordeiro e o sangue do cordeiro, que é derramado para a remissão de pecados. Então a simbologia da Páscoa apontava diretamente para o sacrifício de Yeshua, para o sacrifício de Jesus. E ele está dizendo agora que em todas as vezes em que for comemorada a Páscoa, isso deveria ser feito em memória dele. Ele está dando aqui instruções. Ele não está celebrando uma Páscoa, até porque a Páscoa seria no dia seguinte. Ele está celebrando uma refeição, mas dando as últimas instruções. Ok? Então, quando nós adiantamos um pouquinho nos versículos, chegamos, por exemplo, no versículo 46, vocês vão ver uma série de acontecimentos. Por que essa daqui não era a Páscoa? Não era a última Páscoa ou a primeira ceia? Porque não era a data. Não era a data da Páscoa. A data da Páscoa foi o dia em que ele foi levado ao madeiro. Esse foi o dia da Páscoa, ok? Então, quando você vai adiantando aí, passando pelo versículo 30, Pedro é avisado. Aí no 36 já temos Jesus no Getsêmani, onde ele suou gotas de sangue. Ele chegou a pedir ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas contudo fosse feita a vontade do Pai. Jesus sentiu no seu corpo, no seu intelecto, no seu emocional, as dores que ia passar. Por isso a angústia em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, foi tão profunda que ele suou gotas de sangue. Até o momento que no Getsêmani ele foi preso. Olha só quantas coisas aconteceram até chegar o momento do seu sacrifício, que seria exatamente no momento em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo para a comemoração da Páscoa, e Yeshua estava sendo imolado, ou melhor, Jesus estava sendo sacrificado ali no lugar chamado Gólgota. Então Jesus é preso. Durante a madrugada ele foi julgado. Nesse período Pedro nega a Jesus. Temos o suicídio de Judas. Isso tudo no decorrer dos capítulos. A partir do capítulo 26, você passa pelo capítulo 27. Nós temos Yeshua diante de Pilatos. Tudo isso daqui no processo. Tudo isso aqui no processo. Que aconteceu depois daquela última refeição que ele teve com os discípulos. Ok? Onde ele deu as últimas instruções. Então nós temos um momento em que ele foi pregado na estaca, e muitos chamam de cruz, né? Mas onde ele foi pregado no madeiro. E nós temos também a sepultura de Jesus. Mas no versículo 46, por exemplo, do capítulo 26, é interessante nós enfatizarmos, porque do momento em que ele está ali na última refeição, quando acaba a refeição, ele diz: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E ele já falava de Judas, que foi o que o entregou. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é que dessa última refeição para frente, houve diversos acontecimentos que o levaram até o Calvário. Foram vários acontecimentos. Passou a madrugada, passou o dia até a 9ª hora, como diz a Escritura, né, que são as 15 horas da tarde no nosso horário aqui, mas no horário bíblico
a 9ª hora, até que teve um momento da crucificação. Existe uma passagem bíblica que é importante nós enfatizarmos aqui, ou citarmos, pelo fato de trazer com clareza que aquele dia não era qualquer dia, não era qualquer dia como muitos pensam. No capítulo 19 de João, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, capítulo 19 de João, versículo 31, diz assim, olha só: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos no madeiro, visto que era preparação, aí tem aqui, pelo menos na versão que eu tenho aqui nas minhas mãos, entre parênteses, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados do madeiro. Muitos entendem que, pelo fato da escritura em português citar sábado, Yeshua foi sacrificado numa sexta-feira. Na realidade, não. Quando o texto bíblico diz que seria grande aquele sábado, está se referindo a um sabaton, que é um grande sábado, que é uma festa anual. Então nós estamos em tempo de Páscoa. E qual é a festa que acontece logo em seguida da Páscoa? É emendado um no outro. A festa dos asmos. Quando os cordeiros eram sacrificados no templo, até eles serem assados devidamente para ser comido com ervas amargas, já adentrava o período noturno, quando já iniciava o primeiro dia dos asmos, que é uma festa de 7 dias. Tem santa convocação no primeiro e no 7º dia dessa festa. Então o sabaton, ou o grande sábado que está sendo mencionado aqui, não é o 7º dia da semana. Então, para que os corpos não ficassem no madeiro, pois seria grande aquele sábado, falaram para quebrar as pernas, mas Yeshua já estava morto, então não quebraram as pernas dele para que se cumprisse as escrituras, pois o cordeiro que era oferecido na Páscoa, ele não poderia ter nenhuma das suas partes quebradas, ou nenhuma mancha, nenhuma mácula, ok? Então isso também foi observado no sacrifício de Yeshua. Então o texto bíblico diz que seria grande aquele sábado, mas se refere à festa dos asmos e não ao sábado semanal, ok? Então é importante enfatizarmos isso aqui. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no capítulo ainda, capítulo 19, nós entendemos de forma muito clara que Jesus, no momento da sua prisão, ele fala aos soldados: vocês saem ao meu encontro com espadas, com porretes ou pedaços de madeira, mas eu estava com vocês todos os dias no templo. Vocês vêm me prender como se eu fosse um ladrão? Eu estava com vocês todos os dias. Mas isso Yeshua dizendo que se fosse para eles terem prendido ele em outra ocasião, teriam prendido, porque ele estava com eles todos os dias. Então tudo aquilo estava acontecendo para quê? Ou por quê? Para que se cumprisse as escrituras. Tem um segmento protestante que demoniza os judeus. Demoniza mesmo, fala mal mesmo dos judeus, quando na realidade isso é um equívoco gigantesco. E precisamos entender isso com clareza e voltarmos às origens dos textos bíblicos, dos mandamentos do Eterno, para não cometermos erros que possa comprometer a nossa fé, ok? Quando nós analisamos ainda o Evangelho de Mateus capítulo 26, eu gostaria de voltar lá com vocês, porque é o seguinte:
nós já falamos aqui em outros vídeos sobre ter uma visão hebraica das Escrituras, uma visão judaica das Escrituras, porque isso nos ajuda a entender de forma mais clara os textos bíblicos. E eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Essa questão de celebrar a ceia fora de data é um equívoco gigantesco. E eles fazem exatamente por causa de textos como esse aqui. Mateus capítulo 26, no início do vídeo nós começamos a ler a partir do versículo 26, mas eu queria enfatizar com vocês o versículo 17. Dê uma olhada lá no capítulo 26 e no versículo 17. Olha só. Diz assim, ó: E no primeiro dia da festa dos Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Vocês conseguiram entender o que nós lemos aqui? E no primeiro dia da festa dos Asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Isso aqui, amados, está completamente fora de contexto. Por quê? Porque não tinha como ser o primeiro dia dos Asmos e ainda preparar a Páscoa. Porque os Asmos, eles vêm exatamente após a Páscoa. É praticamente uma celebração que desemboca na outra. Páscoa, Asmos, e não Asmos e Páscoa. Então esse texto aqui, ele está fora da sua cronologia no que diz respeito às celebrações de Yahvé. Então as pessoas se apegam nesse tipo de passagem que nós estamos vendo aqui para celebrar a ceia fora de data. E o que nós podemos dizer em relação à ceia é que é o seguinte: a ceia, baseado na última celebração, ela acaba se tornando uma espécie de invenção daqueles que interpretam as Escrituras ao seu bel prazer. Porque na realidade, amados, nós celebramos Páscoa. Nós celebramos Páscoa. Todos os anos, no mês de Aviv, no 14º dia, nós comemoramos a Páscoa. A única coisa que muda são os ingredientes que Yeshua estabeleceu. Porque a Páscoa ela vinha todo ano apontando para a saída do Egito. Mas em Yeshua, e a partir dele, nós celebramos Páscoa com o pão e com o vinho todos os anos, mas já apontando para a sua vinda, porque ele mesmo disse: façam isso até que eu venha. Nós anunciamos o reino de Deus quando celebramos a Páscoa. É claro que agora, a partir de uma visão das Escrituras Sagradas, onde o pão e o vinho representam, na realidade, o corpo e o sangue de Yeshua. Ok? Existem algumas provas, algumas provas históricas, de que durante muito tempo a congregação judaico-messiânica, onde os gentios foram inseridos e eram um corpo só, judeus messiânicos, gentios que fizeram parte, foram inseridos nessa comunidade sem a necessidade da circuncisão, celebravam juntos essa festa maravilhosa todo ano. E aí eu gostaria de voltar à epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, que ele fala sobre Yeshua ser a nossa Páscoa, ok? Capítulo 5 e versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então, nós não vamos nos prolongar mais nesse assunto, porque para nós já é um assunto superado, mas para ficar aqui como registro, ok? Nos nossos vídeos, no nosso canal. Agora, se você se interessou pelo assunto e deseja obter mais informações, nós podemos te mandar um estudo completo. Se nós fôssemos tratar desse assunto aqui, nós passaríamos de 1 hora e meia de vídeo sem dúvida. Mas o que nós queremos é causar em você a curiosidade em aprender mais a partir de uma visão hebraica das Escrituras e não uma visão ocidentalizada, baseada em dogmas da Igreja Romana. Não. É Bíblia Sagrada, ok? Então, se você deseja entender mais, entre em contato conosco através dos telefones que são colocados à disposição no primeiro comentário, tá? E eu gostaria de pedir mais uma vez a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Nós vamos falar ainda sobre as demais festas de Yahvé em nome de Yeshua HaMashiach. Até o próximo vídeo na próxima semana. Shalom!